E aí, pessoal, beleza? Então, nessa videoaula a gente vai dar uma olhada aqui no modelo que a gente criou de banco de dados, o que o NetBeans ele acabou realizando no código para a gente. Então, a gente está fazendo um sistema de churrasco, para convidar churrasco e ver as bebidas e as carnes que vão ser utilizadas. Isso daqui foi um modelo de banco de dados que a gente desenvolveu. Então, tem um churrasco. O churrasco ele tem uma ligação com convidados de muitos para muitos. Então, em banco de dados eu preciso criar uma tabela associativa aqui no meio para poder receber a chave das duas tabelas. Um churrasco pode utilizar várias carnes. Também um relacionamento aqui, no caso de 1 para N, mas a ideia seria de muitos para muitos. No entanto, tenho alguns atributos a mais que eu quero estar adicionando aqui, atributos descritivos, então quantidade, preço total. E a mesma coisa com bebidas. Churrasco vai utilizar várias bebidas. Em banco de dados, o que acontece? Por exemplo, aqui eu tenho churrasco e as carnes utilizadas. Então, se eu tenho um relacionamento de 1 para muitos, a chave primária do churrasco ela vai para tabela carne utilizada. Então, ela sai do lado 1 da relação e vai para o lado N da relação. Então, eu tenho aqui, ó, ID do churrasco, e aqui eu vou ter uma chave estrangeira que chama churrasco e de churrasco do mesmo tipo. Então, ele vai criar um atributo na outra tabela do tipo da chave primária. E isso é um modelo relacional. Se a gente for olhar no modelo de classe, o que acontece? A ideia basicamente é semelhante. Então, por exemplo, eu tenho um churrasco ele pode ter vários convidados. Nesse caso aqui, ó, some aquela ideia de tabela no meio, então para armazenar as chaves primárias, então não preciso disso. Em orientação a objetos isso não existe. E nesse caso aqui, ó, por exemplo, de churrasco, um churrasco pode ter várias carnes. Em carne utilizada, eu não vou ter um atributo da chave aqui no caso que eu estou usando, ID churrasco. A carne utilizada vai ter um objeto da classe churrasco inteira. E o NetBeans, quando faz isso para a gente, ele faz como se fosse o modelo de banco de dados mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Acho que a princípio a gente nem tinha gerado as tabelas. Deixa eu só minimizar isso aqui. Mas vamos lá. Vou abrir aqui convidado. Então, ó, a gente tinha gerado a classe convidado. Convidado aqui não tinha não tem nenhum atributo da classe churrasco. E a churrasco também, a classe churrasco, ela não tem nenhum atributo que seja da classe convidado. As classes carne utilizada, bebida utilizada, a gente não chegou a criar, então também não vai ter. Isso a gente vai fazer na mão, porque o NetBeans ele acaba fazendo coisas erradas aqui. Por exemplo, se a gente criasse a carne utilizada, o que ele ia fazer? Ele ia criar essa classe carne utilizada e ia criar nela um atributo chamado ID churrasco do tipo inteiro. Sendo que, na realidade, a carne utilizada tem que ter um atributo churrasco, do tipo da classe mesmo. Bom, então, nessa aula a gente vai fazer essas correções. Vamos começar por aqui, então. Churrasco e convidado. Se fosse lá no banco de dados, a gente teria que ter, por exemplo, para seguir o modelo de banco de dados, teria que ter uma classe para armazenar o atributo churrasco de churrasco, que é a chave primária de churrasco, e um atributo para armazenar o ID do convidado, então convidado de convidado. Como a gente está trabalhando orientado a objeto, a gente não precisa dessa classe no meio aqui. Vamos voltar aqui, ó. O que a gente tem? Um churrasco ele pode ter vários convidados. E um convidado pode ter vários churrascos. Eu consigo fazer isso direto em classe. Então, o que eu vou fazer? Um churrasco vai ter uma lista, uma coleção de convidados, e um convidado vai ter uma coleção de churrascos. Então, eu só vim aqui no código, vou abrir aqui, ó, a classe churrasco. Vamos lá, public class churrasco. Vou vir aqui, ó,
embaixo do último atributo private string local e vou adicionar uma lista ou uma coleção, aí depende do gosto, da outra classe. Então, vou adicionar aqui, ó, private list, Ctrl espaço para fazer a importação do pacote Java útil, churrasco, convidado, vou chamar o atributo de convidados, é igual a new ArrayList, então, criei aqui uma lista de convidados, certo? Então, o churrasco vai ter vários convidados, beleza. E em convidado, a mesma coisa, então, só que convidado vai ter vários churrascos, então todos os churrascos que o convidado foi. Então, private list, churrasco, chamar de churrascos, igual a new ArrayList. Bom, beleza. Então, criei uma lista aqui. O churrasco vai ter vários convidados, uma lista de convidados, e um convidado tem uma lista de churrascos que ele já participou. Muito bem. Então, um convidado tem uma lista de churrasco e em churrasco tem uma lista de convidado. Aqui eu preciso pegar e colocar agora as anotações, porque pelo JPA ele não vai entender que tipo de atributo que é esse daqui. Nem essa lista e nem a lista do outro lado. Então, qual que é o tipo de relacionamento que existe entre as duas classes? Então, o churrasco tem um relacionamento de muitos para muitos com convidados. Então, estando na classe churrasco, eu tenho um relacionamento. Então, vou pôr arroba para ser uma anotação de muitos para muitos. Então, many to many. Então, estando na classe churrasco, tem um relacionamento de muitos para muitos. Churrasco, muitos para muitos. Em convidados, a mesma coisa. Estando em convidados, tem um relacionamento de muitos para muitos. Então, vamos lá. Convidado, arroba, many to many. Bom, então, criei os dois atributos. Aqui e aqui as duas listas. E agora eu vou criar alguns métodos para estar manipulando essas listas. Então, estou aqui na classe churrasco, vou lá no finalzinho dela. Então, estou no final da classe churrasco, vou adicionar aqui um getter para eu poder pegar a lista. Então, vou lá, inserir código, getter. Vou selecionar aqui ó, a lista de convidados que eu acabei de criar. Então, getter. E vou criar alguns outros métodos. Então, public void add convidado, para eu poder adicionar um convidado no churrasco. Então, minha lista de convidados, ponto, add convidado. Então, um método para poder adicionar um convidado na lista de convidados do churrasco. Vou criar um método para remover. Então, convidados, ponto, remove o convidado que eu passar por parâmetro. Para mim poder pegar um convidado, então public convidado, get convidado, return convidados, faltou qual que é o índice dele, ponto get index. E para ver quantos convidados tem na lista. Então, public int size of convidados. Return convidados.size. Então, eu criei alguns métodos para mim estar podendo manipular essa lista de convidados. Então, se eu quiser adicionar um convidado no churrasco, eu vou chamar o método add convidado. Se eu quiser remover ele, remove, assim por diante.
E a mesma coisa aqui na bebida. Então eu tenho aqui, a mesma coisa em convidado. Então o convidado tem uma lista de churrasco, lá na parte de baixo, no finalzinho, eu vou adicionar o método getter. Eu vou pegar a lista de churrasco e vou criar os métodos add, remove, assim por diante. No public void add churrasco, churrasco C, churrascos.add C, public void remove churrasco, churrascos.remove, para pegar um churrasco, return churrascos.getIndex, e para saber quantos churrascos a pessoa foi, public int size of churrasco, return churrascos.size. Lembrando que essa variável churrascos aqui, ela é a minha lista de churrasco. Então são os vários churrascos que o convidado foi. Bom, para terminar esse relacionamento aqui de muitos para muitos, quando eu coloco o relacionamento de muitos para muitos, no JPA, ou principalmente o Hibernate, o Eclipse Link, o que eles fazem? Eles vão criar para mim duas tabelas para fazer isso daqui, para fazer a associação. Porque ele só mapeia o orientação objeto para o modelo relacional, que é o banco de dados desse tipo aqui. Então, simplesmente, se eu pôr many-to-many e many-to-many em uma classe na outra, ele vai criar uma tabela chamada churrasco underline convidado e uma classe chamada convidado underline churrasco, que é bobagem, não tem necessidade de ter duas tabelas. Para evitar isso daí, é só a gente usar um atributo aqui na relação que chama mappedBy. Então, no caso que eu estou colocando em convidado, mappedBy, e eu vou colocar dentro das aspas aqui o nome do atributo da outra lista, do relacionamento. Então, o nome deste atributo aqui, convidados. Eu vou copiar convidados. O que esse mappedBy quer dizer? Ele está dizendo que ele vai mapear, ele vai utilizar o relacionamento, ou a tabela que foi criada neste many-to-many aqui. Cada um many-to-many vai criar uma tabela. Para evitar criar duas, eu falo que ele está mapeando, ele está utilizando a tabela que foi criada por esse outro relacionamento aqui já, certo? Bom, beleza. Esse daqui está pronto, aí na próxima aula a gente volta para fazer as outras associações e classes aqui. Vou dar uma parada na aula, porque senão fica muito grande. Até mais.